Isso, obrigado. Então, continuando, né? Oficinas, tudo é experiência, né? Depois uma literatura traduzida já para o inglês, né? A gente passou a dominar um pouquinho a língua inglesa, aí você vai ter acesso a outras coisas que não chega aqui. Chega primeiro em língua inglesa, isso é um fator econômico, obviamente. Por exemplo, o Karate, Its History and Practice, né? O Strategy and the Art of Peace. Alguns livros traduzidos pela Nippon Budokan, né? Geralmente o Bennett, né? Que é o neozelandês que mora lá há muitos anos, que traduz, ajuda a traduzir, né? Eu conheci ele num evento da Budô, né? Ele está sempre uma liderança estrangeira, né? Um neozelandês que é Ken Dock, e traduz, por exemplo, o Budô The Martial Ways of Japan, né? Não sei se vocês têm esse aqui. Ele é interessante para iniciante também. E tem muita obra importante sobre o Budô e revistas, que às vezes você vê aqui na mão de mestres I6, né? Que vieram ou trazem, e mesmo Niseis que compram e recebem, dá para pedir pelo Kodokan, eles enviam por correio, mas aí é um esforço, né, para ler em língua nativa, o japonês, né? É uma vantagem. No próprio site rolou uma busca do conceito de Budô, né, como conceito, uma definição geral do Budô, né, pela Japanese Budo Association, é um genérico, né? A gente quer buscar muito, como a gente é condicionado a buscar o conceito na academia, né? Mas aí se desdobra muito a cada prática, né? A cada mestre mesmo, e a cada pessoa depois no estudo, né? Uma busca pessoal. Mas a Associação de Budô Japonês tem essa definição geral, né? Que Budô, ou caminho marcial japonês, é uma forma de cultura física japonesa que tem a sua origem nas tradições antigas do Bushido, né? Literalmente o caminho do guerreiro. Então, praticantes do Budô desenvolvem habilidades técnicas marciais, enquanto busca a unificação da mente, a técnica e o corpo, né? Desenvolvendo o seu caráter, elevar o seu senso de moralidade, cultivar uma postura respeitável e cortês, né? Então o Budô serve como um caminho de autoaperfeiçoamento, né? O Budô, como um termo geral, se refere às disciplinas das artes marciais japonesas modernas, compostas como Judô, Kendo, Kyudo, Sumo, Karate-do, Aikido, Shorin, Kenpo, Naginata e Jukendo, né? Não que o Koryu também não siga esse preceito genérico, né? Mas ficou dentro dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 associações, né? Mas a Associação de Budô Antigo também hoje caminha para ser um Kobudô, né? Até fala o Kobudô, né? Os Koryu são chamados também de Kobudô, né? Um Budô mais tradicionalista. Bom, sendo bem resumido aqui, as obras que divulgam as artes marciais japonesas, você teriam 3 grandes obras assim que foram responsáveis para divulgar uma literatura sobre o Budô, né? Aqui no mundo, né? Você tem o Bushido, a Alma do Japão, escrito originalmente em inglês, em 1899, pelo diplomata Inazo Nitobe, né? Foi contemporâneo do Jigoro Kano e do outro, Eugen Heidelberg, né, o alemão. Você tem o conceito de Budô
divulgado no livro Kodokan Judô, de 1955, pela editora Kodansha, né? Assinado pelo Jigoro Kano. Essa divisão Budô Bujutsu que se faz hoje se deve muito a Kodokan, né? Colocando o que é Bujutsu do passado e um Budô como algo moderno, né? E a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, de 48, do alemão Eugen Herigo, né? Aí existe uma crítica. Eu tenho um artigo que faz uma crítica sobre isso, né? Uma crítica positiva e negativa. No caso aqui, algumas... Vou passar para vocês por e-mail. Alguma aqui, por exemplo, o Bushido, segundo esses autores, o Freire e o Humitaki, né, que é de Tsukuba também, por acaso, né, era uma palavra de uso raro, a ponto de ser creditado ao Nitobe aquilo não é o uso, não, é a construção do termo, tanto no Japão quanto no Ocidente. Isso me chamou a atenção e também merece ser bem explorado, né? Se você chegasse no Japão e falasse Bushido, não era um termo tão conhecido assim como se pensa, o que todo japonês saiba, né? No fundo, se você chegar para um japonês que não é ligado em artes marciais e falar, eu pratico Jodo, como aconteceu comigo, eu falo, eu gosto muito de Jodo. Aí o que é, a professora, o que é Jodo, né? Então acontecem essas coisas interessantes, porque não é todo mundo, por ser japonês, que gosta de artes marciais, né? O Todyo Yoshiaki costumava falar que era menos de 1% que praticava no Japão, né? E agora definiu mais ainda, né? Definiu mais ainda com a tecnologia, o celular, definiu muito a prática de arte marcial, né? Então, o Bushido não era um termo conhecido, não. Ele ficou... Eu tenho um trabalho acho que é do Gabriel, né? Colega fez um mestrado sobre Bushido, né? Tá fácil esse trabalho na internet. Ele desenvolve bem, né? Essa questão. Mas nesses autores, o Freire e o Fumitaki vem a dizer que não era conhecido, nem no Ocidente, né? O Nitobe que traz. Nem mesmo o Bushido do fundador da Budai, quero lembrar o nome agora, não é nem conhecido nem no Japão e nem aqui, né? Se eu consigo daqui a pouco o título do outro Bushido, né? E o ano também. O termo Budô... Peraí que está entrando pessoas. O termo Budô também é interessante o seu histórico, porque, ainda segundo o Freire e o Fumitaki, né? É um termo que existe desde o século XIII. Ele não existe desde a Era Meiji, como se pensa. Ele aparece na obra do Azuma Kagami, né? Da Era Tokugawa. E era também de uso raro na época. E vem da restauração Meiji, a diferenciação entre Budô e Bujutsu, pois eram termos equivalentes e associados. Isso também merece uma exploração interessante, né? A variação da compreensão de Budô ao longo dos séculos, né? E a popularização hoje. E o mais interessante para mim foi uma leitura que eu fiz em 2001, quando saiu esse artigo do Soji, e que o mestre do Herigo, que era o Awa, era neo-shintoísta, sem experiência no Zen. E havia uma barreira linguística muito grande entre o Awa e o Herigo, a ponto do Herigo considerar que o Awa praticava era Zen budismo, né? Era uma sede do próprio Herigo entender Zen budismo, porque o Zen budismo era mais popular já na Europa do que o interesse shintoísta, né? Então são 3 obras que as pessoas leem hoje, importantes de ler,
mas te jogam para um senso comum se não forem aprofundadas, né? Buscarem conhecer os seus históricos, os trabalhos acadêmicos com rigor, né, acadêmico que existem sobre elas, em língua portuguesa e em língua inglesa, né, e também em língua japonesa que há, né, algumas críticas, né. Sobre a internacionalização do Budô, né, é o que eu gostaria de ter falado ontem, né, desmembrar essas questões, né, especialmente essas 3 obras, que lançam um imaginário universal da diáspora do conceito de arte marcial japonesa, mas também estereotipado, errado até, né? Errado. O livro do Elgen Heier é um livro que está errado, né? Escrito errado, porque não é uma experiência zen, né? O mestre o Awa não era zen budista, né? Mas para você ver a força também de uma obra, né? Isso acontece muito, né? Em outros campos acontece, né? Por exemplo, a corrida de tora, outro alemão, né? Como é o nome dele? Um outro alemão que teve pesquisando corrida de tora no Brasil afirma que a corrida de tora era para o casamento da etnia G, né? Tá lá, mas não era casamento, era luto até, né? Então, obras muito apressadas, né? Mas também de época, né? Tem barreiras linguísticas enormes, né? Isso acontece muito e vocês devem ter outros exemplos aí, tá? Entrando um pouco no tema 4, os aspectos psicológicos, e aí já vem dentro do meu campo de estudo, né? Onde eu sou condicionado a pensar o meu linguajar maior, né, acadêmico, o que é o da psicologia, né? É interessante para mim, é uma obra que me marcou muito, a do Konrad Lorenz, A Agressão, uma história natural do mal, né? Para entender as bases biológicas do comportamento relacionado com a produção estética e corporal, que se desdobra em literária, oral, uma oralitura também, né? Tradição oral, que é a questão das artes marciais, a contenda, a luta, a agressão, a violência, o controle da própria agressão, né? Nós, como espécie que tem 2 instintos básicos que se desdobram desde a infância, no caso a agressão e depois a sexualidade, que o Freud vai explorar, né? 2 instintos muito fortes, e quando se unem, se transformam em feminicídio, violência doméstica, né? Então, essa obra eu indico, né? Uma História Natural do Homem, com Randy Lorenz, né? Uma base biológica do comportamento humano, que se desdobra, aí você vai dialogar com outras obras, né? A questão da violência humana, porque o Budô não vem de histórias de busca pela paz. Ele se transforma depois no instrumento para a busca da paz, mas ele nasce da matança entre seres da mesma espécie entre si. É uma história triste até, né? Que foi bonita porque ela é ressignificada, vem sendo, continuará sendo, né? Se manter no aspecto de instrumento de educação, feitura do corpo, né? Educação do corpo, né? E começa pelo corpo, né? Não tem como ser só teórico o Budô. A compreensão do Budô é uma compreensão corporal também, né? E desses instintos, né? Por exemplo, tem essa frase do Konrad Lorenz que ele vai dizer: o ser humano é um animal agressivo como todos os outros animais. Não vivemos apenas segundo a fórmula de Hobbes, do homem-lobo do homem, mas também do homem-rato do homem, dado que, por vezes, o homem se assemelha ao dito.
Pois, ao contrário dos animais normais, como o lobo, o homem, tal como o rato, mata os rivais da mesma espécie, ao contrário dos restantes, que apenas matam os de espécie diferente, procurando para os tais da mesma espécie apenas mantê-los à distância, quando se visa conquistar um simples território alimentar. Porque em casa onde não há pão, todos ralham e todos têm apetite de rato. É uma das frases do livro, só para ilustrar, né? Mas ele tem uma passagem desse livro interessante, que os ratos estão numa tubulação, algo assim, se alguém leu, me ajuda a lembrar, e aparece um rato que não é daquela colônia. E ele vai dizer que quando isso acontece, os outros ratos, e com fome, disputando território e alimentação, que é a base biológica do comportamento, é território e alimentação, né? A função da agressão é para conquistar território e alimentação, né? Porque nós somos da cadeia de predadores, né? Então, essas bases biológicas do comportamento me interessam muito. Então, o que vai acontecer? Essa colônia de ratos vai dilacerar de forma tão violenta o outro rato, que é da mesma espécie, mas não é da mesma colônia, pelo cheiro, né? Se tiver o cheiro diferente, o conjunto de ratos vai lá e dilacera violentamente o outro rato, né? Isso acontece também entre abelhas, insetos, né? Mas entre mamíferos, isso é raro entre lobos e comum entre os ratos. Daí talvez venha aquela pergunta: você é um homem ou um rato também, né? Mas a gente também está próximo desse comportamento de eliminar o próximo, como um rato elimina o da sua espécie de forma bastante violenta. E essa base biológica do comportamento se desdobra em violência social e guerra, né? Você pega a nossa inteligência humana, constrói uma bomba atômica e joga na cabeça de milhares de outros para finalizar uma guerra e atingir a paz, né? As questões humanas, né? Animais tecnológicos. Então, essa obra do Konrad Lorenz seria um início para pensar esse instinto de agressão, né? Se você pensa o Budô como um controle de si, da própria agressividade também, né? Isso se desdobra em muitas coisas, tá? Um outro cara que eu traria muita gente, vou trazer alguns aqui que eu estudo mais e tenho mais preferência e até relação afetiva, né, pela teoria, já na meia-idade, né? Por mais que a gente descubra outras coisas, desculpem as mulheres, a maioria, todos os homens aqui no caso, né? Teórico sente uma ciência ainda masculinizada, né? O outro seria o Erik Erikson, né? O Erik Erikson, ele cria estágios psicossociais, onde ele descreve as crises do ego ao longo do ciclo vital, do nascimento à morte, né? Nosso ciclo vital é definido, a gente nasce e morre, né? E o nosso desenvolvimento nessa polaridade passa por crises e a saída das crises, né? O corpo se transforma, a mentalidade se transforma, os ângulos de ver a vida se transformam, a capacidade de sofrimento se transforma, né? Não necessariamente progressiva, né? Também declina, o corpo declina, né, com a velhice, adoece, morre, né? O budismo vai pegar essa realidade, não só o budismo, mas o estoicismo, né? O cinismo também, né? O budismo com o histórico oriental, né, do karma, as cosmologias próprias orientais que surgem na Índia e autóctones, né, do shintoísmo, no caso do Japão. Mas aí você tem uma filosofia, algumas filosofias ditas práticas, né, como a estoica, a cínica, né, diante desse ciclo da vida, né, que é certo nascer e morrer, tá? Na psicologia, uma visão mais do desenvolvimento da pessoa como
fenômeno psicológico, né, com seu linguajar próprio, em psicologia. O Eric Erickson interessado no desenvolvimento do indivíduo, sempre trazendo o contexto social, né, porque nós somos seres biopsico e sociais, né, não tem como eliminar o social. Não somos seres que nascem sozinhos e morrem sozinhos, depende sempre do outro, né. Então, nesse ciclo ericksoniano, eu convido a pensar, por exemplo, a prática do Budô em relação com... Aí sim eu entro no tema mais específico, o que é o desenvolvimento da pessoa, né? Se o Budô existe como lazer, que seja praticado como lazer. Eu vou para a academia praticar como lazer. Eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Se for, por exemplo, um karatê, lá eu chuto... São linguajar de um adulto, né? Um jovem. Eu chuto o saco de areia e me desestresso, né? Mas se for, eu quero ser um jovem no auge da sua saúde corporal, né? No auge da sua eliminação de testosterona, né? O homem ou a mulher. Quero ser competidor, da adrenalina da competição, quero medalha, né? Ou quem pratica é um senhor de 80 anos, né? Que existe, né? Você vai nessa academia, existe. Eu pratico para não ficar sedentário, já busco fazer relações sociais, amizades, né? Então, se você pensar, por exemplo, cada fase, de acordo com o que propõe o Erickson, por exemplo, na infância, quem dá aula para a criança, né? Quem é da educação física vê o desenvolvimento corporal, né, da criança, né? Os órgãos que se desenvolvem, a capacidade neuroafetiva que se desenvolve, né? Aqui os aspectos mais psicológicos, né? Quem trabalha artes marciais japonesas, artes marciais em gerais, né? Com crianças, está presente mais dimensões lúdicas, né? E aqui, no caso, uma função importante para o Erickson é a confiança e a desconfiança, tá? Quem trabalha a segunda infância, né? Já a autonomia de se desenvolver no ambiente, ou a vergonha e a dúvida, né? De estar sendo aceito ali naquele grupo que o recebe, né? Isso depende totalmente da postura de quem está à frente. E a gente que já tem alguns anos de prática já viu de tudo. Já vi mestres de suas artes altamente conhecidos que se mostraram amorosos, continuaram se mostrando amorosos, né? E outros que se mostraram violentos mesmo, sem pedagogia. Já vi tapa na cara de aluno, já vi assédio sexual. Do polo positivo ao polo negativo, a gente não viu de tudo, né? Mas a gente já viu muita coisa, positiva e negativa. Então, essa liderança que está à frente, que é o mestre, né? Que às vezes alguns seguem, se for Koryu, né? Você vê os discípulos no Japão, quando é Koryu, a reverência é cega, né? A reverência é cega às vezes, né? Aos olhos dos nossos. Quando é Gendai Budô, né? Geralmente esportivos, aí você vê até a discussão, a distância mestre-discípulo, professor-aluno, como queira, a qualidade é diferente, né? Mas aí você vê discussões mais horizontalizadas, né? E nos Koryus mais verticalizadas, né? Mas ainda assim, no Japão é muito forte a hierarquização mestre-discípulo. Aqui no Brasil, você vê, né, algumas relações que se misturam da amizade, né? Vai do dojo para beber junto, essas coisas, tá?
No caso da primeira e da segunda infância, uma pessoa bem formada, né? Eu acho que é aí que entra também o rigor da formação, no caso de um bom profissional de educação física, né? E aí vai entrar na discussão, educação física, CREF ou não, para os mestres de artes marciais, né? Aí, então, tem toda uma discussão sobre se antiga, né? De que os mestres precisavam passar por reciclagem, conhecer métodos pedagógicos contemporâneos, modernos, né? O que acontece com o judô japonês nessa fase no Japão, com a infância, a primeira e a segunda infância, esse definhamento de cair 50% de prática tem a ver com práticas arcaicas de ensinagem, né? Ainda com muita punição física, né? Que os pais não aceitam mais no Japão, né? Muita punição física e assédio moral de criança e da primeira e segunda infância. Então, por isso que definiu, né, a prática de artes marciais na infância no Japão, né? O pessoal está trabalhando isso também, tá? E na pré-escola, a fase de pré-escola, né? Do 0 aos 7, aqui nós estamos falando do 0 aos 7, do 7 a 9, a primeira infância do 0 aos 7, e depois dos 7 aos 12, né? A pré-escola e a idade escolar também, já inicia. Aí você tem os kurabus nas escolas japonesas, né? Os kurabus, geralmente do ensino fundamental e médio, tem não são mais predominantemente judô e kendo e kyudo às vezes. Por isso que o número de praticantes é maior, porque tem nas escolas. Mesmo definhando, faz parte do currículo escolar do Monbuka Gakusho, né? Que é o Ministério da Educação japonês, né? Então, já é outra fase de vida, a pré-escolar e a escolar, que já é a pré-adolescência e a puberdade, né? Púberes. Então, quando você lida com púberes, você já lida com uma independência da pessoa no ambiente, na escolha de socialização, né? Você está trabalhando tudo isso. E quem trabalha artes marciais já mistura adolescente e adulto, né? Aqui eu pratico com adolescente. Então, a socialização é diferente. O meu linguajar com adolescente de 15 anos é um linguajar, né? O interesse dele é outro. Ele quer ser forte, bonito, definir a musculatura, né? A parte competitiva, a parte de vencer em campeonatos, né? É um linguajar forte, né? Também está sobre o bombardeio de testosterona, né? Masculina, tanto o homem como a mulher, né? Adolescente. Ainda predominantemente masculino, né? O ambiente, né? Poucas mulheres, uma ou duas, a maioria homem, adolescentes. Aí você tem adultos que já formaram família, é outro linguajar, né? Já pratica com o filho. Aí você tem eu aqui, a meia-idade, né? A meia-idade já é outra preocupação, né? Ou a estagnação ou a generatividade, né? A estabilidade já, né? Dos 40, dos 50, a estabilidade material, econômica, profissional, social, já é outro linguajar. Então, esses estágios psicossociais precisam ser bem atentos, tá? E a maturidade, né, que chega à melhor idade, à terceira idade, à velhice, o idoso, a integridade do ego ou o desespero de uma vida onde o projeto de vida não ocorreu como se quis. E também a perda de filhos precoces, desemprego, morte do parceiro, né? Então, cada fase merece um aprofundamento interessante de relação e de formação, mas sempre apontando na relação pessoa e comunidade. Daí o termo
pessoa comunal, né? O meu orientador, Marcos Ferreira Santos, também usava a partir da filosofia, né? A ideia de pessoa comunal. Também aparece até no José Yamashiro esse termo, né? A pessoa comunal na prática das artes marciais, né? Aí eu estudo esse conceito, eu prefiro esse conceito é equivalente a indivíduo coletivo, sujeito social, né? Sempre numa relação com o que é íntimo e o que é privado e o que é público, né? A gente está sempre nessa dinâmica e tomar cuidado com isso. Isso está em todas as teorias, né? A próxima, no modelo junguiano, que eu uso na psicoterapia com atleta, né? Na psicologia clínica do atleta, predominantemente um modelo junguiano, e eu estudo outras coisas porque não gosto de ser purista, mas a relação egóica, né? Com si mesmo, mas também não só o eixo ego-self do Jung, mas também um eixo self, ego e sociedade, né? Sempre em relação com o outro. E como essa persona, por exemplo, né? Nos conceitos junguianos que não se levaria uma aula toda, né? Mas o eu, enquanto eu tenho autoconsciência de mim, né? Uma autoimagem. A persona, enquanto eu mostro ao mundo exterior, né? O que sou. Aqui eu estou mostrando uma postura de professor, de alguém que estuda, que tem título de doutorado, né? Essa é a minha persona, né? Eu tenho um ego que só eu conheço mais de perto, né? Naturalmente, com os seus méritos e deméritos, aí, na minha intimidade. A persona é aquilo que eu mostro, o que se mostra, né? Então, tem um mundo interior nessa linguagem mais psicanalítica, né? Sem entrar no viés do inconsciente, mas tem um mundo interior e um mundo exterior. Tá? Mas é o que aparece também, que o Vallon vai chamar de uma... A gente tem que se preocupar em desenvolver uma força centrípeta, uma introspecção e uma força centrífuga das relações nossas com o que está ao redor do ambiente, né? Eu, vocês, aqui no caso mediada por um computador, já numa era tecnológica, onde não conheço vocês, estou falando com pessoas que não abriram a câmera, então não quiseram abrir, não sei o que estou falando, estou me relacionando. Alguns se comunicaram comigo por e-mail pessoal, né? Então você vê a diversidade das relações aqui, tá? Que precisam ser controladas para evitar conflito, inclusive, né? Isso já com uma sabedoria de meia idade, ainda faltando muito, né? Então todas as teorias vão falar disso. O Budô me ajudou a formar isso, né? Me preocupa bastante o aspecto de formar isso a partir da fase infantil, especialmente quando o Henri Vallon puxa o assunto das 3 dimensões, né? Que ele considera importante na formação do psiquismo, né? Cada escola vai enfatizar um aspecto, mas esses são aspectos gerais que eu considero também, mesmo uma perspectiva junguiana ou psicanalítica, né? Que é o afetivo. Qual a qualidade das relações afetivas dentro do dojo, do seu grupo, do seu clã, né? Quais os aspectos cognitivos que estão presentes na prática do Budô, né? E, claro, tudo isso mediado e entrelaçado com o aspecto motor, né? O Budô é uma forma de fazer o corpo. O primeiro alfabeto do Budô que os mestres orientais passam é um alfabeto corporal. É uma linguagem corporal que se relaciona com o afetivo e o cognitivo, pensamento e emoção, né? Todas as teorias psicológicas em gerais vêm apontar essas dimensões, né? Então, como é que está sendo formado? Como te forma, né? Eu já participei de grupos que foram negativos para mim no Brasil e no Japão, né? Grupos onde a liderança, o papel de liderança era muito autoritária, né? Esse evento de que eu vi o professor dar vários tapas na cara do
do adolescente foi num templo famosíssimo, né? E um mestre famosíssimo, eu prefiro nem trazer o nome aqui, tá? Mas foi dentro do Aikido. E dentro do Iwama Dojo, que eu tinha vontade de conhecer tanto, pratiquei, mas eu achei a prática da liderança um pouco, para mim, no meu gosto ocidentalizado latino, muito autoritária, eu me afastei, né? E também Aido, já vi em grupo de Aido, o mestre bater no aluno, também me afastei. Tenho muita dificuldade com muito autoritarismo, né? Mas tem alunos que preferem isso, eles adoram, tem japonês que adora levar um tapa na cara do mestre, e fica feliz com isso. Então são traços de personalidades, traços de relações, né? Traços de relações, às vezes até maquiavélicas, sadomasoquistas, né? Só o Freud explica. Mas hoje eu tendo a buscar grupos, né? Meu grupo de, por exemplo, Fora do Budô, o grupo original de Capoeira Angola, em que pesa os conflitos internos, é um grupo que te acolhe, né? Aqui na minha cidade tem um grupo de judô que também é muito acolhedor, em que pesa muito competitivo, muito esportivo, mas tem um laço de família do judô, né? Tá? Então, isso me preocupa muito com a fase da infantil, né? A proposta de Budô que é apresentada à criança. Vocês que têm filhos, ou primos, ou sobrinhos, né? Que querem praticar arte marcial, o adulto precisa ir conhecer o histórico daquele local, a qualidade das relações, né? O histórico do mestre que está à frente. E aí, no caso, extrapolando o Budô, nas relações esportivas, nas iniciações de adolescente, vocês viram que explodiram os casos de assédio moral e sexual, né? Não só aqui no Brasil, mas em países onde a estrutura esportiva é bem desenvolvida, como nos Estados Unidos, né? Você está aí com um monte de casos para vocês estudarem, né? Outro autor que me interessa muito na questão da formação da pessoa que está em comunidade, né, da pessoa comunal, acho que um autor interessante para nós lermos é o Lawrence Kohlberg, né? É um psicólogo norte-americano, Chicago, que ele vai trazer a questão da formação moral da criança, né, a partir do Piaget. Ele vai trazer o que a criança compreende de obediência e autoridade, os vários níveis de autoridade para essa criança, o porquê ela obedece, né? Ela tem um ganho secundário às vezes, ou ela tem um ganho de admiração, ou punição, né? A criança responde à direção de uma autoridade pela punição, pela admiração, pelo ganho secundário, né? Quais as necessidades dessa criança? Num dojo, você tem crianças da periferia e tem crianças da classe dita A, né? Os pais são ricos. Aí você tem praticantes ricos, praticantes de classes muito populares que precisam da bolsa, ganham a mensalidade, né? Conhecer os direitos dessas crianças, né? Na formação de profissionais na academia, né? A gente estuda o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria Constituição Brasileira, né, de 1988, né? E também os privilégios da própria fase, né, ser criança, o lúdico, né? Você vê que as crises de burnout ocorrem quando a criança foi exposta a muita competição. Isso a gente pega direto na clínica, tá? Na clínica, quando o atleta chega, já estou de saco cheio, eu quero parar. E meu pai, desde muito cedo, me força a fazer isso, eu não aguento mais entrar na piscina, e acabou. Aí ele entra em crise, porque ele só sabia fazer aquilo, né? Então, você tem que conhecer cada fase, né? E você tem o contrário, né? Crianças que foram iniciadas no esporte, no budô, de forma mais lúdica, né? Que conseguem desenvolver um encantamento com aquela atividade física,
aí o desdobramento dela é diferenciado, né? Depois que ela vai se profissionalizar, e a brincadeira serviu muito para ela adquirir habilidades físicas, psicológicas, servirão depois a uma prática mais séria, né? Então, e no aspecto moral, o Kohlberg traz uma série de fases, né, onde como essa moralidade é passada para a criança, né? Na primeira e segunda infância é uma fase pré-convencional, onde se obedece porque está instituído e é uma força maior que vem de cima para baixo. Na adolescência e na fase jovem é uma convenção que se começa a se entender que se não for convencionado, que se siga regras, leis, etc., não se convive saudavelmente, e aquele que vai quebrar a regra e a convenção geralmente é tido como o rebelde, né? Mas na puberdade, na adolescência, na fase de adulto jovem, já se começa a compreender que leis e regras existem por uma boa convivência, né? Eu quero andar nu na rua porque não tenho problema de andar nu na rua, mas não posso, né? Por exemplo, né? Uma cultura brasileira, né? Por exemplo. E o pós-convencional, o adulto, geralmente na segunda adultice, caminhando para a meia-idade, aonde percebe que algumas convenções já caducaram. Elas podem ser renovadas, elas podem ser atualizadas, ou até superadas, né? Podem ser progredidas, né? Mudadas, melhoradas, ou então até aí você vai ter uma dimensão, uma polaridade entre o conservador e o progressista, né? Algumas regras antigas podem ser resgatadas, né? O mestre pode sim dar um tapa na cara do aluno. Tem gente que fala isso, né? É uma escolha da fase adulta, né? É uma escolha da fase adulta também. Acho que eu vou deixar um link aqui. Eu escrevi um pequeno trabalho das fases de formação do caráter. Deixa eu pôr aqui no chat. Depois vocês dão uma lida. Vai virar um artigo. Ainda foi em 2017 esse aqui. Por aí a gente vai gravar a aula. Em São Paulo tem uma assessoria esportiva chamada Bushido, reúne-se com esses corredores e nadadores. Obrigado, Deus, pelo nome Bushido aí, usado, né, de forma... Deixa eu só voltar aqui, então. Tá? Então, quando você diz o que a arte marcial serve para a formação do caráter da pessoa, né? Isso é de forma muito geral, né? Então, quando você parte para estudar como se forma o julgamento moral desde a infância, né? Existe certos, entre aspas, né, uma linguagem positivista, existem certos mecanismos, sim, de que como essa criança compreende regra, não é igual ao adolescente e já não é igual ao adulto e nem o da meia-idade e nem mesmo o idoso, né? Então, a obra do Lawrence Cobb ajuda a gente a entender que os julgamentos morais começam numa fase pré-convencional, que não se entende, se obedece por autoridade, convencional, que se começa a entender que as regras servem para manter um bom convívio social, né? Comunal, que a gente prefere chamar aqui, e pós-convencional, aonde você busca melhorar ou retroceder. É sempre ambivalente, né? Tem sempre um polo, né? Ou você retrocede, ou você progride, ou você melhora e vai testando e vai fazendo escolhas. Uma pedagogia da escolha também, né? Isso coincide com o churrari que o Gil trouxe, né? Você entra pela forma, domina a forma e depois transcende a forma. O churrari cai muito bem com essas fases, né? A pré-convencional, convencional e o pós-convencional, né? Porque o chu
é o pré-convencional, o Ra, o convencional, e o Ri, o pós-convencional, né? Entrar pela forma e sair pela forma. Você entra numa escola, treina, domina junto com o seu mestre uma forma e depois cria uma nova escola. Isso se repete muito no Budô, né? Isso se repete muito no Budô. O próprio Judô é uma pós-convenção, né? O próprio Judô é uma pós-convenção de duas escolas principais que o Jigoro Kano estudou, né? De Jiu-Jitsu, e cria um Judô mais contemporâneo, tá? Então, para entender muito dessa história também, a partir dos estudos japoneses, você tem algumas obras que eu indicaria, né? A Psique Japonesa do Hayao Kawai, os sonhos, as crônicas dos sonhos traumáticos do Monge Mioe, do Kawai, que é um psicólogo japonês muito famoso, né? Budismo e a Arte da Psicoterapia, onde ele mostra um pouco a perspectiva psicológica do japonês a partir da experiência do japonês com a cultura do Zen budismo, né? Tá? Você tem, por exemplo, no Nakagami Shiro, que eu estudei, o desenvolvimento de uma identidade também atlética, né? Que dá para adaptar para uma identidade do Budoka. Do Budoka em relação com a sua prática e a sua escola, é claro, né? Que passa pelo desenvolvimento psicológico, a busca de um alto desempenho, alta performance, que passa pelas lesões e traumas da prática, né? No caso aqui esportivo, e passa também pela queixa e o problema a ser superado, que coincide muito com essa circularidade de desenvolvimento que o Nakagami propõe de identidade, coincide muito em adaptar com as fases do Erik Erikson, tá? Onde cada fase, a queixa-problema vai ser superada ou se não superada, passa como problema a ser resolvido na próxima fase, né? Se for na infância, vai para a adolescência, se da adolescência não resolve, passa para a fase adulta, questões de autoimagem, autoidentidade, autorrealização, né? O Nakagami tem um trabalho interessante sobre isso, e ele vai dizer, inclusive, que aquela pessoa que se dedica somente a uma coisa de forma a deixar de lado os outros aspectos da vida, pode ser atleta profissional olímpico, como era o caso dele, que estudava, e pode ser um budoka que só faz aquilo, né? Aí você vai ver que a queixa dele é que ele não se sente realizado, porque ele fez aquilo de forma muito mecânica, né? Ele não conseguiu transferir aquilo para o dojo, que é a própria vida, né? Uma metáfora de dojo, pequena vida, e a vida, o grande dojo, tá? Então, na clínica, o Nakagami viu muito isso, né? E essa transição, essa transferência daquilo que se pratica para a vida da pessoa precisa estar clara e construída, bem feita, né? Senão ele se dedica muito a uma coisa só e acaba definhando a função daquilo que ele faz, né? Aí, se você vai encontrar muito na obra por exemplo, do Takeo Doi, né? A Anatomia da Dependência. E dependência é a socialização japonesa, tá? São duas obras que são interessantes de ler dessa dependência social que ocorre, por exemplo, no dojo japonês, né? Especialmente no Koryu, que a gente falou. As relações sociais no dojo japonês é muito diferente de relações sociais no dojo aqui no Brasil. Isso vocês têm experiência para falar, né? E, dentre outras obras, ontem o Luiz Kobayashi trouxe o que a gente vem buscando, né? Essa obra, se fosse traduzido para o português, seria de muito interesse para um público que estuda Budô, tá? Que é o Meiji Budoshi, que é do Ichiro Watanabe, que funda o departamento de Budô de Tsukuba, um dos primeiros departamentos de Budô
do Japão, né, que é o de Tsukuba, e ele foi contemporâneo ao Jigoro Kano quando o Jigoro Kano foi reitor lá, né? Tanto que o Ichiro Watanabe recebe o prêmio, o título de professor emérito pelos estudos do Budô, na altura que ele alcançou, né? Professor emérito de Tsukuba, já falecido, tá? Eu conheci uma outra obra importante, que é o Budô no Susume também, ela só existe em japonês. Estou tentando traduzir, é difícil pra caramba. Acho que o Luiz seria muito mais hábil nisso, pelo acesso que ele tem à língua. Mas essa obra é estudada pelos estudantes de educação física do Japão, né? Budô no Susume. Recomendações do Budô para o desenvolvimento da pessoa, né? Tem um capítulo dele que só fala do desenvolvimento da pessoa na prática do Budô, né? E coincide muito com o que a gente está falando aqui, que é essa busca do treinamento corporal, mas também não só da espada e da pena, né? Ele vai falar isso. Essa é uma obra, as duas obras merecem tradução urgente para o português. Elas não têm tradução nem no inglês, mas são duas obras capital do Budô que a gente não tem acesso. O Meiji Budoshi e o Budô no Susume, que é usado nas faculdades de educação física do Japão como um clássico, né? O Budô no Susume do Nakabayashi Shinji, que foi aluno do Ichiro Watanabe, né? Em Tsukuba. Foi o segundo diretor do departamento de Budô de Tsukuba, por exemplo, tá? São obras que não nos chegam e ampliariam o nosso conhecimento na área. De compreensão e textos traduzidos, eu indicaria hoje para vocês lerem a questão do Zen. O Zen, ele surge a compreensão do Zen escrito surge nessa obra, que é o Lankavatara Sutra, que é do budismo Mahayana, tá? Aqui uma tradução do Suzuki. Está em inglês. Mas quem quer conhecer Zen na fonte, o Chan, que chegou na China, ele chega através dessa obra, né? Do Lankavatara Sutra, que eu comentei ontem. E também, para ampliar conhecimento, com o prefácio do Jung, até a introdução ao Zen Budismo do Suzuki, né? Não sei se já leram. Aí vai embora, né? De mais recente, o que eu queria trocar com vocês é que, em que pese o nosso condicionamento acadêmico de buscar sempre conceito, categorias conceituais, é importante ler livros como esse, que é o Travessia da Floresta, que é a história de vida do Ajahn Chah, que é a prática budista em detalhes, dentro da floresta, né? Meditação da floresta. Então, escapa essa busca muito conceitual nossa de querer resolver tudo no conceito, né? Ou mesmo até nas categorias academizadas, né? Mas quando você lê, por exemplo, aqui em cima é o Ajahn Mun e aqui embaixo é o discípulo dele, o Ajahn Chah, né? Eu recomendo, esse livro, está online, é fácil conseguir, é só colocar Travessia da Floresta. E esse livro mudou um pouco a minha perspectiva de tentar compreender somente pelo conceitual, né? A prática de monge budista, ela é muito experimental, é muito corporal, é muito visceral. E essa obra, tanto a biografia do Ajahn Chah, foi discípulo de Ajahn Mun, foi um divisor d'águas mais recente na minha compreensão, até da minha prática budóca. Não só mudança de compreensão, mas uma reafirmação de que a prática é uma busca que vai te dar respostas a partir do corpo e não só uma literatura, né? Quando eu fico muito tempo só lendo e não pratico, falta algo, né? Aí quando eu vou para a prática, a resposta também está no corporal. Eu estou fazendo algumas equivalências dessas leituras com a própria corrida de tora aqui na região amazônica, né? A própria
feitura corporal indígena e a feitura corporal japonesa coincidem no aspecto de que, primeiro, é a feitura corporal, né? Tanto quanto eu falei, você vê os mestres lendo, mas ele não fala para você ler, ele fala para você praticar. Só lá na frente, depois que você atinge Kodansha, que ele vai falar de uma literatura quando o teu corpo já passou por uma experiência. Não é o contrário, né? Na verdade, mestres mais experientes, quando você chega com muita literatura para praticar, eles não querem te ouvir, eles querem saber da sua prática e o domínio prático que você tem da arte, até se você não atingir um certo grau, ele não começa a falar de literatura com você. Isso aconteceu também no Japão e aconteceu aqui com mestres mais respeitados. No caso, mais público, o Matida comigo e o Shikanai comigo, né? O que isso vai falar, então, caminhando para um fim aqui, já no desenvolvimento da pessoa comunal, na perspectiva do Zen Budismo, né? O processo, o mecanismo é coletivo, está dado. O mecanismo é coletivo, né? Os elementos dentro do dojo. Mas a prática é pessoal. O nível de engajamento, o nível de sinceridade de prática, o nível de comprometimento da busca, ela é um processo pessoal. E o mecanismo é grupal, né? Tanto que no final, a placa, nessa imagem clássica do o menino em busca do seu boi, né, que é uma metáfora o menino é o ego, o boi é o controle das emoções, né? Onde na película 7 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atinge Satori, né? Que é o controle total de si, essa perspectiva do Oriente, né? Budista, né? Confucionista também, do controle total de si, a iluminação, né? Ela só se justifica lá na 10ª e última figura com a passagem do conhecimento ao outro, que está começando o caminho, né? E aqui o desenvolvimento da pessoa se justifica depois dela, uma linguagem orientalizada, né? Se libertar e ajudar o outro a se libertar, comungando o conhecimento e incentivando a busca, né? Esse seria o auge da prática do Budoka, né? O domínio de si, e numa fase mais madura da vida, né? Aqui não esqueçam das fases da vida, né? Uma criança e um idoso, né? Na imagem do idoso como mestre e a criança como discípulo, né? A transmissão, entre aspas, né? A transmissão de conhecimento, né? Não por osmose, mas um incentivo a trilhar o caminho e a buscar o autoconhecimento, a autorrealização, mantendo um ciclo geracional, aonde a cereja do bolo, em todas as teorias psicológicas ou mesmo as filosofias práticas, é a importância da dimensão comunitária, de dividir o conhecimento. Se você atingir um conhecimento, você passar a dividir, né? E todos os níveis de qualidades que isso implica. A gente não passa conhecimento a qualquer um, né? O mestre não vai ensinar uma técnica ou indicar uma literatura a quem é displicente. Vai ver um nível de qualidade de comprometimento com aquilo que se busca, né? Mas o que, por exemplo, o Jigoro Kano chamou de Jita Koei, né? O Jita Koei, né? A mutual prosperidade para si e para os outros, tá? Então tudo vai culminar, seja no Budô, seja no budismo, seja na academia mesmo, né? Ou seja na educação formal, na educação informal,
os mestres sempre apontam a necessidade do comunal, a necessidade do dividir aquilo que se aprende, né? Na própria capoeira tradicional Angola, que se diz um capoeirista não se forma fora da comunidade. Numa cultura indígena, a criança ela não é formada somente pelos pais, ela é formada. Você precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança na aldeia, né? E muito próximo do pensamento oriental, ou mesmo de uma filosofia mais prática ocidental, né? De uma prática de vida, a cereja do bolo é você não só fazer bem a si, mas transmitir aquilo que é bem a si para fazer bem ao outro, aos próximos e ao que estão ao redor, né? Especialmente compartilhar conhecimento, né? E aí eu me sinto à vontade, porque eu já faço isso há 20 anos, né, na academia, dividindo e transmitindo conhecimento, também me autodesenvolvendo, né? Tanto na prática do Budô, que me trouxe muito fundamento para fazer essa relação, na qual venho melhorando alguns aspectos, outros difíceis de melhorar, né? Mas como professor, tentando se livrar da vaidade de ter o conhecimento para si, mas da missão nobre nossa, né? Todos nós aqui que somos educadores, de dividir conhecimento de uma forma amorosa, um linguajar mais pacífico, né? Tentando se tornar uma liderança, ainda que se respeite uma hierarquia, mas uma liderança um pouco mais democrática e acolhedora, né? E aí, já caminhando para um final, o meu depoimento, né, é esse, né? O Budô me ajudou a me formar, com erros e acertos, né? Com grupos estranhos e grupos onde eu vi que o acolhimento coletivo foi muito mais saudável para meu desenvolvimento pessoal, né? Você quer pertencer àquele grupo, né? Você tem um sentimento de pertença e contribuição, né? E mesmo com o professor, né, melhorando, tentando se livrar da vaidade do conhecimento para si, mas do conhecimento que deve ser compartilhado, né? Mas uma partilha sincera, observando as qualidades das relações, né? E a prática do Aikido Aikikai, a prática do Judo Kodokan, a prática do Iaido Muso Shinden-ryu também, né? O início do Karatê com Matida, tudo me trouxeram e também formam o meu corpo, formam o meu caráter, né? E formam, já com preocupação de meia-idade, uma busca que posso chamar de espiritual, né? Seja lá o que for espírito, né? Não mais cristã, né? Muito mais próxima dessa busca orientalizada do Budô japonês mesmo, do yogi, né? Do yogi, do sadhu, né? Ou do monge, considerando assim, fazendo um filtro pessoal, né? Mas estando dentro de uma hierarquia também saudável, com mestres japoneses, mestres nipo-brasileiros e mestres brasileiros também, né? Tanto na prática do Budô como a feitura de um corpo, né? Que muda ao longo do tempo, como as buscas intelectuais também, né? Que nos interessam e somos condicionados a isso, tá? Então, deixo esse texto, vou deixar um texto aqui também do Todo Yoshiaki, que foi aluno do Watanabe Chiro, tá? Mas ele está só em inglês. Esse texto do Todo Yoshiaki sobre o Jigoro Kano, tá? Um texto genérico. Ele está em inglês, é um texto direto foi meu professor, né? Foi aluno do Watanabe Chiro e do Nakabayashi Shinji. Agora aposentou também, tá? Esses dois textos para vocês darem uma lida aí. E aí a gente abre, fica à vontade para falar de vocês, suas experiências, se
Alguma pergunta, alguma contribuição, estaria satisfeito. Não havendo, eu queria agradecer muito vocês. Se tiverem material para trocar, vocês têm meu e-mail, né? Terminado esse curso aqui, a gente vai tentar aprimorar mais ainda, né? É a primeira vez que as aulas gravadas devem ser enviadas para a FEFELESH, eles vão dispor no YouTube, né? Se autorizarem, né? Os slides, eu posso mandar esses slides por e-mail, não tem problema não, né? Posso mandar por e-mail, sim. Tá? Agora a gente vai caminhar para uma outra fase, que é a construção de um dossiê sobre o Budô japonês na revista de estudos japoneses da USP, tá? Está em andamento isso. Se alguém tem algum artigo em andamento sobre algum aspecto do Budô, a gente vai aceitar submissões, né? A gente já tem 10 autores em língua portuguesa que falam, 2 portugueses, tá? Vocês estão convidados a participar. Só me passem um e-mail e mandem um texto, tá? E a gente pode dialogar sobre isso, tá bom? Eu agradeço aí, Guima, a Rita, domo arigatou gozaimasu, kondo mo ikai yarimashou, né? Então, minasan, domo arigatou gozaimasu, tá? Muito obrigado a todos. Qualquer coisa me questionem no e-mail e vão em paz, tá bom? Saúde, continuem treinando especialmente, tá? Continue treinando especialmente. Eu não vi o rosto de muita gente. Se for possível, poderíamos tirar uma foto com câmeras abertas para eu guardar um print screen. Olha, que legal. É tão estranho ver vocês no final, gente. Eu estou acostumado com os meus alunos, mas... Tá, deixa eu pôr o mosaico aqui. Esse semestre eu dei 2 anos e meio aula online, aí já veio a portaria da reitoria que o semestre que vai começar aqui na Federal do Maranhão em setembro, estão proibidos de dar aula online. Eu já estou cansado de aula online, porque a interação é muito diferente, né? Então tá, obrigado por abrir as câmeras. Vamos trocando. Vou tirar esse print screen aqui e mando por e-mail. Tá, valeu. Muito obrigado. Gachou. Até mais. Saúde e